Bom dia, nono ano, tudo bom? Pessoas, nós vamos entrar no conteúdo de radicais, tá? Falta uma atividadezinha, uma folha, que nós vamos fazer na live, porque ela é bem rapidinho, tá? Esse conteúdo aqui, radicais, vocês vão encontrar na página de número 77, deixa marcadinho aqui, tá? Volume 1 ainda, tá bom, gente? Nós estamos no volume 1, radicais começa na página 77. Bom, radicais, pessoas, simplesmente raízes, tá? Então, nós vamos trabalhar com raízes. E assim como existem as propriedades de potenciação, que são regrinhas que nos permitem facilitar os nossos cálculos, radicais também têm propriedades que são regras que vão facilitar as nossas contas, tá? Então, olha só, são 4 propriedades que nós vamos estudar. Tudo isso aqui, gente, vocês encontram na página 77. Além desse vídeo, eu vou disponibilizar um vídeo do YouTube de uma professora também explicando o mesmo conteúdo. Então, de repente, vocês, na minha explicação aqui não ajudou muito, vocês podem ver um vídeo de uma outra professora explicando ou procurar mais informações também, tá? Bom, primeira propriedade. É a propriedade onde o índice vai ser igual ao expoente. Bom, então toda vez que o índice é igual ao expoente, a gente vai conseguir extrair o número da raiz. Então, a primeira propriedade nada mais é do que fazer o resultado da raiz. Por exemplo, gente, se eu faço aqui raiz de 36, tá? Não tem nada aqui no índice, eu sei que é uma raiz quadrada. Porém, eu sei que raiz de 36 é 6. Só que agora a gente vai trabalhar outras raízes com outros índices. Por exemplo, raiz cúbica, raiz de índice 4, de índice 5, de índice 6 e assim por diante. Qual é a regra? Bom, raiz cúbica de 27 é igual a 3. Por quê? Por que 3? Porque quando eu pegar o 3 e multiplicar ele repetidamente 3 vezes, dá 27, tá? Então, eu tenho que encontrar um número que eu preciso multiplicar, só que agora não é 2 vezes, eu tenho que multiplicar de acordo com o índice. Então, aqui, ó, 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27. Então, a raiz cúbica de 27 é 3, tá? Raiz quarta de 16 é 2. Por quê? 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Tá? Então, não é muito diferente da raiz quadrada, é a propriedade mais fácil. Só que agora, em vez da gente multiplicar dois números, igual nós fazíamos, nós vamos multiplicar de acordo com o índice. Então, esse númerozinho que aparece aqui, ó, índice, vocês vão usar muito, tá? Agora, né? Segunda propriedade, tá? É a propriedade onde vocês vão ter os números assim, ó. Por exemplo, eu tenho uma raiz cúbica de 5, porém o 5 está elevado à sexta potência. Então, como eu poderia fazer? Eu poderia simplesmente fazer 5 vezes 5 vezes 5, 6 vezes, eu ia obter um número enorme, e aí eu ia procurar qual que era o número da raiz cúbica do número que vai dar aqui. Só que tem um jeito que eu faço para quê? Para facilitar a minha vida, que é quando eu divido, né, o expoente pelo índice. Então, tá vendo que aqui ó, eu tenho aqui o índice e o 6 é o expoente. Então, o que eu faço? Eu tiro o número da raiz, então 5 saiu para fora, e faço o expoente dividido pelo índice, tá? Sempre expoente dividido pelo índice. Bom, 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 dá 2. Então, basta eu resolver isso aqui, ó, 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Tá bom? E como que eu vou saber quando que eu vou aplicar essas propriedades? Bom, vocês vão ter que observar como que tá os números. Se vocês tiverem potência e índice, na potência e índice, vocês vão aplicar a segunda propriedade, tá bom? Quarta propriedade é super fácil, gente. Quando vocês tiverem multiplicação de raízes, aqui já tá separadinho, ó. Mas no exercício pode aparecer tanto separado como junto dentro do mesmo expoente, dentro da mesma raiz. Então, aqui, pessoas, quando o número está dentro da raiz, não tem nenhum número nele, não aparece nenhum número nele, né? Porém, na verdade, ele é um número com um expoente 1, tá? Aqui vale 1, aqui vale 1. Então, o que nós podemos fazer, ó? Eu faço a reescrita do número. Então, aqui, ó, não estava 4? Então, eu escrevi uma nova raiz separado, tá? Eu separo os números. Fiz a raiz do 4, tá aqui, e fiz a raiz do 9. Para isso, gente, eu preciso o quê? Que esses expoentes aqui sejam iguais, tá? Porque é como se eu reescrevesse o número. 4 tá elevado a 1 sobre 2.
Tá, o expoente divide o índice, o expoente divide o índice. Só que aí, como eu não consigo, eu não preciso resolver isso aqui, eu reescrevo o número. Eu posso também, só que daqui, ó, raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3, né? 2 vezes 3, 6, tá bom? Por que que eu reescrevi, gente, ó? O número 1, ele tá aqui, e o número 2, ele tá aqui. Então, eu só preciso fazer a raiz quadrada de 4. Tá? Então, eu reescrevo o meu número para chegar numa situação mais fácil para eu poder resolver. Quarta propriedade, gente, quando vocês tiverem uma raiz dentro da outra. Parece difícil, mas não é. É até legalzinho esse daqui, tá bom? Porque, ó, vocês podem fazer de duas maneiras. Vocês podem ir retirando a raiz, se possível, mas quando não for possível, por exemplo, eu não sei quanto é a raiz cúbica de 7. Eu não sei, não tem, não é exato. Então, o que eu faço com os índices? Multiplico, tá? Ó, o número que está dentro da raiz continua, tá? E eu vou multiplicar. 2 vezes 3 deu 6. Então, eu tenho aqui a raiz sexta do número 7. Tá? Aqui eu coloquei o 7 sem querer, mas não precisava. Por quê, gente? Agora eu não tenho um número que eu multiplique 6 vezes que dê 7, tá? Não tem. Então, essa raiz aqui não é uma raiz exata. Quando não é exata, nós deixamos aqui. E aí, eu vou solicitar que vocês façam dos exercícios 1 ao 8 e eu escolhi alguns para fazer com vocês. Bom, o número 1 eu escolhi a letra D. Eu vou escolher o que eu acho que é talvez vocês tenham dúvidas, tá? Esse aqui é o único número com fração que aparece. Então, eu tenho a raiz quinta de 32 sobre 243. Eu tenho que encontrar que número que eu repito 5 vezes, gente, e vai dar 32. E que número que eu repito 5 vezes dá 243. Então, vocês peguem a calculadora e vocês façam por tentativas. Uma dica, como um número repete muitas vezes, gente, o resultado é menor do que vocês pensam. Por exemplo, se eu pegar o número 2, se eu pegar o número 2 e repetir 5 vezes, vamos ver o que vai acontecer. Então, vamos lá. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 2, 32, tá? Significa que a raiz quinta de 32 é o número 2, tá? Então, agora aqui, se eu já tentei o 2 e deu 32, eu vou tentar um outro número. Vocês vão fazendo por tentativa. O 3, o 4, o 5 até dá. Como eu já sei aqui qual vai ser o número, eu já vou colocar. 3 vezes 3 vezes 3, tá? Por isso que vocês vão usar a calculadora, tá? Ó, porque na calculadora vocês vão fazer isso aqui super rápido. Ó. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. E 81 vezes 3, 243, tá? Só que aí, no caso, tudo isso daqui vocês podem deixar no exercício. Mas a minha resposta que eu quero é 2 terços, tá? 2 terços, tá? Essa é a letra D do exercício 1. Exercício C, letrinha C no exercício 2. Bom, gente, como que eu vou fazer raiz de um número, sendo que aqui não tem número? Gente, quando aparecer letras, são expressões, tá? E dá pra vocês, não é que vocês vão resolver, não tem como resolver letras aqui, mas vocês têm como facilitar a reescrita dessa expressão. Então, gente, ó, tudo que tem expoente igual a índice sai para fora da raiz. Tá vendo que o A está elevado a 3, igualzinho o expoente? Então, o A vai sair para fora, tá? Quem mais vai sair para fora aqui na parte de baixo, ó? O A não sai, porque ele não tem expoente 2, não tem expoente 3, mas o B está elevado a 3, então a letra B sai para fora também. E aí, eu vou continuar, gente, o que não sai para fora, não tem o que fazer. Continua reescrito aqui, ó. Então, ó, o B não saiu para fora, o A não sai para fora. Então, eu reescrevi a minha expressão. Isso aqui não dá para resolver, tá? Deixa assim mesmo. É uma expressão que a gente simplificou. Então, o que acontece, gente? Para vocês mandar isso aqui para mim, vocês vão ter que tirar foto da apostila. Porém, eu estou solicitando 2 páginas de exercício para vocês só precisarem mandar 2 folhas. 2 fotos, né? Ó, exercício 3, eu escolhi a letra E. Ah, letra E não, desculpa. Ah, não, é letra E mesmo. Ele não é nenhum mais difícil aqui do exercício 3, mas eu escolhi ele para poder explicar sobre a segunda propriedade. Bom, gente, a segunda propriedade diz o quê? Quando eu tenho índice e tenho expoentes diferentes, eu não consigo retirar da raiz. Para facilitar, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a divisão, tá? Eu vou te colocar o 10 aqui, tá?
Pode continuar com ele dentro da raiz mesmo. E o que eu vou fazer, gente? Eu vou dividir tudo pelo valor do meu expoente. Então, para ficar mais explicadinho, ó, eu vou fazer 16 dividido por 4. 16 dividido por 4 dá 4. Eu faço isso para diminuir o meu índice de raiz. Só que se eu dividir o índice, eu tenho que dividir o expoente também. 4 dividido por 4 vai dar 1. Tá? Então, eu simplifiquei. Então, o que acontece, gente? Então, eu tenho raiz de índice 4 do número 10. Tá? Divide o expoente pelo o índice pelo expoente. O que acontece? Não dá para eu fazer um número que eu vou escrever multiplicando 4 vezes, que vai dar 10. Se eu pegar o menor número e multiplicar 4 vezes, dá 16, que é o número 2. Então, não tem. Se não tem, deixa reescrito assim mesmo, tá? É uma simplificação. A maioria dos exercícios é simplificar. Número 4, eu escolhi a letra C. Gente, eu vou fazer aplicando a mesma regrinha, tá? Eu vou fazer o quê? Expoente dividido pelo índice. Então, aqui tá 10, eu vou fazer 10 dividido por 5. E esse também, eu vou fazer 5 dividido por 5, tá? Faço o expoente dividido pelo índice. 10 dividido por 5 vai dar 2. E 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, eu vou reescrever meu radical. Então, aqui como 5 dividido por 5 deu 1, vamos colocar lá dentro, ó. O lugar que está o x vai ficar elevado a 2. E o y, que era elevado a 5, eu dividi. Ele vai ficar elevado a 1, tá? E aqui pode continuar com o índice mesmo. E aqui continua com o índice 5. Aqui não vai mudar, tá? Então, agora eu tenho que procurar, eu posso até tirar o 32 da raiz, mas posso deixar desse jeito mesmo também, tá? Bom, exercício 5. No 5, ele está pedindo para simplificar as expressões dividindo o índice pelo expoente. Então, aqui ele já está mandando eu fazer isso daqui. Então, ó, se eu fizer 8 dividido por 4, vai dar 2. E se eu fizer 4 dividido por 4, dá 1. Então, eu vou reescrever a minha expressão, tá? Então, como aqui eu dividi 8 por 4 deu 2, aqui eu coloco 2. Como eu dividi 4 por 4 deu 1, eu vou colocar o número 3 aqui e eu colocaria o número 1 aqui. Mas aí, no caso, quando der 1, vocês colocam se vocês quiserem, tá bom? Então, é só dividir, o número 5 dividir e reescrever a expressão. Número 6. Aplicando as propriedades do radical, represente cada um dos produtos na forma de um único radical. Então, aqui tem vários e vocês vão representar colocando eles todos juntos. Para isso, a única regra, todos os índices têm que ser igual. Então, aqui todos são iguais, todos vão ser. Vou colocar aqui um radical grande, porque eu vou precisar colocar tudo isso aqui dentro de um só. Já coloquei todos dentro, tá? Dentro de um só. E agora, o que eu posso fazer, gente? Quando a base é igual, eu posso conservar a base e eu posso somar os meus expoentes. Então, 4 mais 3 dá 7, 7 mais 3 dá 10. Então, eu terei a elevado a 10 de uma raiz de índice 5, tá? O que eu posso fazer, gente? Eu posso estar dividindo 10 pelo 5, tá? Quanto que é? Que aí eu poderia simplificar mais ainda, tá bom? Ou o que fica mais fácil também para fazer é o seguinte, ó. Eu posso tirar um número para fora do radical quando o expoente é igual ao índice. Então, gente, eu posso reescrever isso aqui. Eu posso deixar assim, ó, a elevado a 5 e a elevado a 5, certo? Não mudou nada. Por que não mudou nada? Porque, ó, aqui continua 5 e aqui continua 5. 5 mais 5, 10. Porque fazendo assim, esse A sai para fora e esse outro A sai para fora. Mas a minha resposta vai ficar 2A, gente. Outra coisa, não pode somar. Por quê? Aqui não está somando. Eles estão todos sendo multiplicados. Então, A vezes A ao quadrado. Esse é um pouquinho mais difícil mesmo, tá? Vocês têm um passo a passo para fazer. Então, uma dica, gente. Antes de você tentar fazer os demais, essa aqui é a letra A, tá? Sair tentando fazer os outros, refaçam esse daqui. Tentem entender passo a passo do que aconteceu. Se vocês não entenderam o que aconteceu em cada passagem, vocês não vão conseguir fazer outros, tá bom? E o exercício 7, escreva as expressões a seguir na forma de um único radical, ou seja, uma única raiz.
que acontece? Como vocês podem ver, tem 3 raízes aqui. Pode ter 4, pode ter 5, pode ter várias. Então, o que acontece? Gente, como que eu vou reescrever uma raiz? Gente, esse acho que é o mais fácil que tem. Quando não tiver nenhum número no índice da raiz, quer dizer que vale 2. Então, quer dizer que aqui todos valem 2. Quando não tiver nada, tá? E aí eu faço o quê? Eu multiplico todos os meus índices. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Aí eu teria que procurar a raiz de índice 8 do número 7, mas não existe. Então, acaba aqui. Como que eu cheguei no 8, gente? Multipliquei os índices, tá? Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Eu tinha falado no início do vídeo que eu ia pedir até o 8, mas eu vou deixar o exercício 8 para vocês tentarem fazer. Eu ia dar uma explicação, mas não vou dar. Fica como um desafio, tá? O número 8. Vamos ver se vocês conseguem chegar nesse exercício aqui, gente. Bom, só para vocês terem uma ideia. O exercício número 8, vocês têm que chegar na resposta de número 5, tá? Eu vou deixar como um desafio aí para vocês. Vamos ver se vocês conseguem fazer, tá? Tem que dar a resposta 5. Na live eu vou fazer ele com vocês, tá bom? Assim como os que ficaram faltando.